o que é DPOC, né? DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, então é uma obstrução fixa das vias aéreas, né? Isso é que é o DPOC. É um paciente que tem uma doença pulmonar, muito obrigado, que tem uma doença pulmonar, que ele tem uma obstrução fixa das vias aéreas relacionado a alguns tipos de lesões, né, que ele pode apresentar. Ele pode ter isso por uma bronquite crônica ou ele pode ter enfisema. E aqui ele vai ter, isso aqui basicamente é por assim, reação inflamatória de certa forma, e o enfisema ele tem uma destruição do parênquima pulmonar. Então é mais ou menos isso aqui que acontece. Então ele vai ter bronquite ou enfisema. Então o que é que vai acontecer? Vou fazer aqui. Esse desenho aqui eu achei bem interessante, é um desenho que a gente tem no guideline, né? Que é o paciente que ele pode ser bronquítico, é o paciente que ele pode ser enfisematoso. E aqui a gente vê ó, que ele tanto ele pode ter enfisema e bronquite junto, né? Ele pode ter os dois juntos. Ele pode ter bronquite, pode ter enfisema, pode ter os dois. E ele pode ter também asma. E aí então ele vai ter essa que a gente chama aqui de síndrome de overlap. Enfisema aqui, bronquite ou asma. E ele pode ter os três juntos, né? E isso tudo aqui a gente vai ter o paciente com DPOC. Já para ter ficado fora esse outro círculo aqui. Isso aqui é o paciente DPOC. Porque a gente tem uns que também não tem uma causa bem definida e tudo, e ficaria aqui fora. Então o paciente que tem bronquite, ele pode ter asma e DPOC, ele pode ter enfisema e DPOC, pode ter bronquite e DPOC, ele pode ter só bronquite, enfim. Então, isso aqui é um diagrama para a gente entender mais ou menos o que é, como é que é essa apresentação clínica, como é que é a situação que o paciente vai se encontrar. Então, sacando isso aqui, que o paciente ele tem bronquite, uma hiperreatividade brônquica, né, uma inflamação crônica nos brônquios, enfisema com destruição pulmonar, e ele pode ter também, inclusive, asma associado, a gente começa a sacar como é que é o quadro de DPOC exacerbado. Então, por definição, a exacerbação do DPOC, ela vai apresentar uma piora do padrão dos sintomas normais. Então, quando a gente fala de exacerbação, a gente fala em piora do padrão normal. E essa piora, particularmente, é em três pontos específicos: dispneia, escarro e aspecto do escarro. E aqui quando eu falo em escarro, eu falo mais ou menos em volume, tá? Então, o paciente ele vai ter uma piora aí, dispneia na quantidade de escarro que ele produz ou no aspecto do escarro que ele produz. Então, é um paciente que ele tem um padrão de dispneia, ele começa a piorar, começa a cansar mais. Então, é uma piora na dispneia. O paciente que tem um escarro, a gente sabe que o paciente com DPOC, ele tem um escarro hialino, né? Tem uma secreção branca. Então, ele vai ter um aumento do volume de secreção, ele está piorando a quantidade de secreção. Então, a gente considera como uma piora do basal, né? Do normal. E ele tem uma piora no aspecto do escarro. O escarro que era branco, agora ele ficou purulento. Esse carro que era transparente, ele agora ficou mais turvo, ele ficou amarelado, ele apresentou raios de sangue. Então, isso aqui é uma piora no aspecto. Então, quando a gente tem uma dessas três aqui, a gente já pode chamar de exacerbação. Então, paciente com DPOC, desde que você tenha o diagnóstico prévio, e isso vai ser algo bastante improvável de você encontrar
no seu dia a dia, na emergência, um paciente que tenha o diagnóstico prévio de DPOC, que já tenha feito uma espirometria. Você perguntar para o paciente que você suspeita que seja DPOC, já fez exame do sopro alguma vez? Pouquíssimos vão dizer que sim. Então, termina sendo muito presuntivo esse diagnóstico, mas num paciente que tem uma possibilidade de ter DPOC, e já lá na frente eu vou falar o que é que você vai investigar e vai suspeitar bem forte. Com uma piora do padrão da dispneia, ou do escarro, ou do aspecto do escarro, a gente chama que ele tem uma exacerbação desse DPOC dele. Quando eu falo ou, lembrar na matemática que ou pode somar também. Então, é um ou outro, mas também significa mais. Então, pode ser piora da dispneia com piora do volume do escarro, piora da dispneia com piora do aspecto do escarro, ou aumento do volume do escarro, aumento da expectoração e purulência desse escarro, beleza? Ou pode ter os três juntos.